ministra Nancy Andrighi, e, por via de consequência, eu dou provimento ao recurso especial eleitoral para, reformando o acordo recorrido, deferir o registro do candidato. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, em primeiro lugar, gostaria de registrar e cumprimentar a atuação dos nobres advogados e dos pareceristas que atuaram no caso, registrando os pareceres do ministro, hoje advogado César Peluso, e do Aires Brito, também ministro e hoje advogado. E dizer da minha felicidade em ver artigo de minha autoria, de teoria jurídica de minha autoria, publicado na revista número 1 do IBRAD, é um instituto que integra os advogados que militam cotidianamente nesta corte, na revista número 1, em que eu abordei a questão da fraude, dando como exemplo de fraude para fins de ação de impugnação de mandato eletivo esta questão da renúncia. Da renúncia para vir a beneficiar alguém que não foi exposto à disputa política. O tema é grave. O tema é gravíssimo. Nós estamos, ora, a julgar um município, mas isso poderia acontecer numa eleição presidencial, em que um candidato não se põe no cotidiano da disputa, não é sujeito a ser alvo e se sujeitar ao necessário processo de se apresentar à população, de sofrer as críticas, de sofrer as devidas agruras do devido processo eleitoral, do difícil processo eleitoral. Mas isso talvez seja difícil para acontecer numa eleição a presidente da República. Em 1989 aconteceu. Houve um candidato que renunciou para o Partido Municipalista Nacional, salvo engano de memória esse o nome do partido, e substituiu um grande personagem da vida pública brasileira, Cenoura Bravanel, às vésperas da eleição presidencial de 1989. E as pesquisas de imediato capturaram que aquela candidatura já seria a primeira ou a segunda, a memória às vezes já falha. E essa candidatura não vingou, não foi por inelegibilidade do candidato, mas porque o Tribunal Superior Eleitoral foi analisar o registro do partido, e esse registro do partido continha deficiência. E ao, então, se tirar a validade do registro, que ainda era provisório desse partido, e não tinha havido a devida adequação às normas de sua conveniente e lícita existência no mundo jurídico, esse partido foi, então, retirado da disputa eleitoral à presidência da República de 1989, e daí, então, não pôde prosperar a candidatura de Cenoura Bravanel, que já despontava como o primeiro colocado de pesquisas, da noite para o dia. O tema é de uma gravidade ímpar. Esta corte não pode se furtar a esse debate e não está se furtando. Não está se furtando. Vejam a quantidade de vistas que houve, as profundidades dos votos que aconteceram, que já foram proferidos, ou a profundidade do voto divergente da ministra Luciana Lócio. Nós precisamos sinalizar algo para o futuro. E digo para o futuro, presidente, porque no caso concreto, embora tenha feito essa introdução, mas nós já aplicamos, em outros casos, nas eleições de 2012, a possibilidade da renúncia a qualquer tempo,
E não submetemos, ou não fizemos, ou não foi apontada essa análise bastante inteligente que fez a defesa do recorrido e que trouxe o tema em contrarrazões a respeito do parágrafo único do artigo 50 da resolução de registro, que é a 23373, ou seja, que o candidato continuaria por conta e risco. Mas o tema principal e o foco principal aqui colocado é o da renúncia e do abuso de direito, a fraude à lei, portanto, na renúncia. E nós estamos em sede de registro de candidatura do filho, não do renunciante. E aqui não é esse o procedimento a ser feita a análise a respeito do abuso na renúncia. Inclusive, o renunciante sequer é parte aqui. Eu indago até das colegas, uma vez que a relatora já não se encontra na corte, mas está entre nós, mas não na corte, se houve participação do renunciante. Os advogados também sinalizam ali o advogado que não houve. Então, esse tema não está posto. E, embora tenham várias das manifestações feito referência ao meu artigo, eu só registro que o meu artigo foi escrito baseado em ação de impugnação de mandato eletivo, onde há uma produção de prova, onde haverá o contraditório e as partes envolvidas serão, evidentemente, citadas. E aqui é pedido de registro de candidatura. Aqui o que se afere é se o recorrente, no caso, incide em uma inelegibilidade se ele tem condições de elegibilidade. E as questões relativas à data que se conta, o fato aqui marcante é a renúncia, não a decisão de primeiro grau ou a decisão de segundo grau que indeferiu esse registro. Até porque esse caso se tornaria um caso isolado, senhora presidente, diante de inúmeros outros em que a Corte não aplicou esse entendimento. Mesmo pleito. E destoaria de maneira muito dramática, não de um ou de dois casos, mas de inúmeros casos. Senhora presidente, voltando a destacar o que eu disse no início do julgamento, quiçá esse caso tivesse chegado aqui como um caso leading case, ainda antes de outros terem surgido à tona, para a Corte sinalizar. Já tive oportunidade recente, em uma comissão do Congresso Nacional, de dizer aos senhores parlamentares para que, o quanto antes, repensem o que contém o 13, parágrafo 1º da 9.504, para que se coloque, talvez, de lege ferenda, o melhor seria sugerir isso lá no Congresso, mas de imediato alguns parlamentares, já praticamente na quase totalidade do que se encontravam ali naquele plenarinho da comissão, rejeitaram, sinalizaram uma objeção. Qual foi a minha proposta? Que o partido ou coligação que lance alguém sabidamente inelegível, que era o caso concreto, vamos e venhamos, não vamos esconder os fatos estão aí de maneira a saltar aos olhos, sabidamente inelegível. Sabidamente inelegível. Sai candidato. Ora, esse partido ou coligação, eu sugeri ao Congresso de lege ferenda que se estabeleça que aquele que lança alguém sabidamente inelegível não teria, ou não tenha, ou não venha a ter a possibilidade de substituí-lo, que a lei vedasse. Quando eu fiz essa manifestação, quase, não, vamos estabelecer um prazo maior, talvez igual da eleição proporcional, 60 dias, 30 dias. Aí um ou outro falava, não, 15 dias antes da eleição, para ter um mínimo de participação no processo eleitoral. Ora, o que ocorre aqui? Na véspera da eleição, o candidato renuncia, substitui, aqui não importa se era o filho ou não, a questão não é essa, só do filho,
A questão é de uma gravidade ímpar, porque, seja quem for o substituto, não foi submetido ao crivo do debate público. Eu penso que essa é a última das eleições que esse tribunal pode aceitar esse tipo de interpretação à lei. Não houvesse precedentes da Corte, eu estaria aqui a votar acompanhando a ministra Luciana Lócio e deixo, como já fiz em outros casos, isso registrado. E digo isso até independente de alteração normativa. Mesmo que o Congresso não venha futuramente a disciplinar esse tema de outra forma, eu entendo que nós devemos, enquanto Corte de Justiça, pôr um paradeiro neste tipo de fraude. Porque é uma fraude à participação, ao direito de participação do eleitor em saber quem que é o candidato. Esse candidato ser colocado ao crivo do debate público. Senhora Presidente, feito essas considerações, e digo que, não em razão dos votos proferidos, mas das circunstâncias fáticas, sou levado a acompanhar a relatora, e fica aqui a minha homenagem ao voto da ministra Luciana Lócio, que sinaliza e fica essa semente para um posicionamento futuro necessário de se pôr um paradeiro nesse tipo de situação. Porque não é um ou outro caso que essa Corte já se deparou. São inúmeros que nós temos decidido. Vossa Excelência, portanto, também